você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 368º episódio, patrocinado mais uma vez pela Firmou Consultoria e Sotes Telecom e apoiado pelos nossos queridos mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio, galera que recebeu o e-mail direto aqui com o link da live, que vai ajudar a escolher o título e que, entrando na área do assinante lá em gigahertz.fm/apoio, passa a ter acesso também ao link para assinar a edição sem edição, que tem saído em tempo recorde. Saiu antes da meia-noite na semana passada. O pessoal já recebeu no aplicativo favorito de podcasts. Eu sou o Marcos Mendes, tenho aqui comigo o Coca e o Rambo. Tudo bem com vocês? Olá. Excelente. Boa, Rambo. O mundo quer saber, e eu também. A gente, antes aqui da gravação, o Rambo fez um spelunking ao vivo aqui para descobrir uma informação de onde que tinha vindo o negócio do iOS, que parece que é novo. Mas eu quero saber o seguinte, como é que você descobriu esse lance? Eu vou falar só do AirDrop, e você dá os detalhes do jeito mais preciso. E, curiosamente, foi uma coisa que ninguém sabia, que deu uma bombada no Mastodon, né? É, claro que a gente falando que ninguém sabia, alguém vai escrever Sim. falando que sabia. Mas... Quero provas. Quero provas. Mas eu gravei um vídeo usando aquele aplicativo Blackmagic Cam, que já falamos aqui, é muito bom. Quem ainda não usou, testa aí, principalmente se você tem o iPhone da linha 15 Pro. E os vídeos ficam meio grandes, né? Ali mesmo um vídeo comprimido, você vai ver ali, gravando em log, principalmente se for ProRes, um vídeo de 10 minutinhos pode facilmente chegar aí a 4, 5 GB. E não tem um jeito muito simples, quer dizer, eu não sabia que tinha um jeito muito simples de você transferir esse vídeo de forma rápida. Então, a forma como eu transferia sempre esses vídeos do Blackmagic Cam pro meu Mac para editar no Final Cut era AirDrop e demorava um pouquinho, mas ia, né? E aí, sei lá, levava uns minutinhos ali. Aí ontem, eu fui... Ontem ou anteontem, eu fui transferir um vídeo que eu tinha gravado de 2, 3 GB e fui fazer esse processo via AirDrop. E aí apareceu aquela notificaçãozinha do AirDrop no cantinho ali no Mac, Using Wired Connection. Ué, que história é essa, né? Só que aí tem um problema. E aí é a ironia de como eu descobri isso, que foi por causa de um bug. Porque o meu iPhone não tava ligado via cabo no Mac naquele momento. E eu acho que eu sei por que isso aconteceu e eu acho que vai continuar acontecendo. Se vocês quiserem, eu posso explicar depois. Mas para não criar um parênteses gigante aqui, apareceu que estava usando uma conexão com fio no AirDrop. E aí eu fiquei primeiro, oi, né? Daí eu fiquei olhando assim e tava funcionando, a transferência tava indo na velocidade normal de AirDrop. Eu pensei, é? Então se dá pra usar cabo, então peraí. Daí eu cancelei aquela transferência, peguei o meu cabo USB-C bom aqui, aquele da Apple, caríssimo, liguei o iPhone 15 Pro no Mac, pedi no iPhone ali pra fazer a transferência via AirDrop de novo, e não é que o negócio foi e muito rápido. E aí apareceu o Using Wired Connection e foi, tipo, rapidinho. Fez até o barulhinho, assim. E aí eu fiquei... Como assim? O que tá acontecendo? Nunca ouvi falar nisso. Que história é essa? Né? A Apple colocou transferência sem fio com fio e eu não tava sabendo, né? Que eu até brinquei e chamei de wire drop. E aparentemente sim. E aí a gente ficou em dúvida, né? Quando diabos que surgiu isso? Imaginávamos que fosse recente, porque senão alguém já teria percebido antes. E tudo indica, pelo spelunking, que quem tem a edição sem edição vai poder escutar, que foi na 17.1 Beta 2 que surgiu isso, que, curiosamente, foi na mesma versão, pelo que eu tava vendo, que entrou no ar aquele lance de você poder fazer um AirDrop e sair andando, tipo... E aí ele continua via iCloud, usando o Wi-Fi ou até mesmo a conexão celular, e na mesma versão eles também colocaram, eu imagino que assim, já que a gente vai se dar o trabalho aqui de fazer o AirDrop funcionar com várias conexões diferentes, então vamos fazer funcionar com cabo também, porque, né, why not? E aparentemente fizeram isso, então muito obrigado à pessoa da Apple que se deu o trabalho de fazer isso, e para quem tem essa necessidade aí de ficar transferindo arquivos grandes entre iPhone e Mac, fica a dica, pluga o iPhone no Mac. Eu acho que não é algo que exige um cabo USB-C, você pode usar em iPhones Lightning, até acho que alguém lá no Mastodon comentou
comentou que testou e rola, então não precisa ser um iPhone com USB-C, mas tá aí, bem bacana. E por que você acha que deu esse bug? Eu acho que é porque esse iPhone, ele tá com o Developer Mode ativado, e quando o iPhone, a partir do iOS 17, o Developer Mode, ele usa um sistema que ele se comporta da mesma forma com cabo ou wireless, é como se fosse a mesma coisa. Então eu acho que isso faz o sistema do AirDrop no Mac acreditar que o iPhone está conectado via cabo, mesmo estando conectado via wireless, por causa desse lance do Developer Mode. Então ele pensa que está usando cabo, só que ele está sendo enganado e é um cabo wireless, né? Que inclusive já foi título da DT, então não adianta votar nesse para título. Mas é isso que acontece. Eu acho que quem tem um iPhone sem Developer Mode e tal, não vai rolar isso, não. Vou testar. Só para deixar bem claro, não vai rolar esse bug. A transferência com fio rola. Eu vou testar essa transferência porque eu faço muita transferência por cabo, uso o iMazing. E aí ele faz a transferência por cabo rapidinho e eu nunca... Sim, anos já, né? Nunca... Aqui com AirDrop, né? AirDrop sempre sofrido, lento. Vou testar depois do feedback. Boa. Muito bem. Que loucura, engraçado que lançou sem qualquer tipo de aviso. E por isso que bombou no Mastodon lá, com todo mundo, menos uma pessoa, né? Tem sempre o... Não, mas no Android já tinha. Que eu não tenho certeza se foi piada ou não. Se essa é a piada, se a pessoa de fato falou isso. Mas tá aí. Dica pra todo mundo. Espero que seja muito útil pra todo mundo, assim como será. Bom, eu não transfiro arquivo nunca, né? Eu nem lembro de uma vez que eu transferi uma coisa grande assim do iPhone pro Mac. Mas se precisar, agora eu já sei como. Isso até os iPhones passarem a vir... Então, tá vendo só? Acabaram de implementar um negócio com cabo. Você acha que o iPhone daqui a 2 anos vai perder o cabo? Não vai continuar essa entrada aí no USB-C. Acho que morreu isso, né? Não se fala mais. Morreu. Sei lá, há 2 anos atrás era iPhone sem cabo amanhã, né? Que nem o carro da Apple e tal. Acho que morreu isso aí. É, né? O USB-C sequestrou o assunto e todo mundo se deu por satisfeito. Ninguém quer pensar nisso agora, acho que esse é o problema. O Lightning tanto faz. Agora que o USB-C, a galera vai querer que fique. Você sabe que a gente falou essa semana lá no Olá Mundo sobre o meu SRD. Pra quem não sabe o que é, escuta o ADT da semana passada. E o Olá Mundo também, quem sabe daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. E eu tava fazendo, sabe o quê? Um screensaver pro SRD, porque tem muita coisa que pra você conseguir fazer nele, que você faz rodando comandos no Mac, o device tem que estar desbloqueado e com a tela ligada. E só que aí, por conta disso, ele fica muitas horas ligado, com a tela ligada na home screen, com o relógio lá em cima e tudo mais. Então eu tô criando um screensaver pra ele, que aí quando ficar um tempinho parado, vai ficar mexendo um negocinho na tela lá, tipo de DVD, talvez, pra não rolar esse problema. Podia só fazer um esquema que desliga a tela e fica preta? Podia, mas o screensaver é mais bonitinho, mais divertido. Mas tudo isso é pra puxar aqui o assunto de burn-in, porque temos uma vítima do burn-in aqui entre nós, né, seu Marcos? Pois é... É um burn-in que eu descobri por acidente, mas agora que eu sei, faz 48 horas e 12 minutos que eu sei que ele existe, ele tá cutucando a minha cabeça. Cada vez que eu penso no telefone, eu já tenho é como se tivesse um post-it na tela, assim, tem o burn-in, tá? Só dá pra ver, tem um porém positivo, só dá pra ver que o horário, o íconezinho de localização, o sinal da operadora, o sinal de Wi-Fi, que geralmente eu dou em casa quando tô no telefone, e a bateria estão marcados pra sempre ali no meu display quando eu reduzo muito o brilho. Então se o brilho estiver, sei lá, de 30% pra cima, mesmo que eu esteja com alguma coisa, sei lá, uma imagem cinza em tela cheia, eu não vejo esse burn-in. Se eu reduzo bastante o brilho, aí já dá pra ver. E o meu iPhone não é com a tela sempre ligada, esse é um burn-in de uso mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo agora deve estar fazendo esse teste enquanto escuta esse episódio, ou vai fazer esse teste depois. E eu desconfio que muita gente vai descobrir que tá com esse burn-in. Eu deixei aqui como arte do capítulo pra vocês saberem o que procurar. Então tá na tela de escolher o brilho do iPhone ali, né, com aquele sliderzinho. A luz estava super baixa, mas a câmera do iPhone compensa isso. Mas dá pra ver ali
Eu fiquei até na dúvida se era mesmo burn-in ou se ele deixava translúcido. Aí que eu fiz? Eu desliguei o Wi-Fi, vi que tava lá 5G, aí fiz todo o processo e dá pra ver lá o ícone do Wi-Fi. Então, de fato, tá queimado mesmo na tela. E o que é engraçado, que o meu irmão até comentou, é que dá pra ver que eu nunca tô com sinal no telefone. Porque tá com burn-in só 2 barrinhas ali da operadora. Tirou a média, né? É, exato, porque o escritório aqui ele é como se fosse um bunker anti-ataque atômico, né? Não tem sinal. Se eu dependesse só do telefone pra trabalhar, tava danado. Então tem só 2 barrinhas ali do sinal da operadora. Mas iPhone mesmo com que não seja com a tela sempre ligada, que eu lembro que o Felipe teve um problema com isso com o iPhone dele, mas já era com a tela sempre ligada, que dava pra ver a tela bloqueada mesmo, né? Claro, o relógio lá, queimado na tela, etc. E daí pra frente eu sempre fiquei com um processinho rolando na cabeça de sempre prestar atenção nisso, né? Fui procurar, achei. Então meu iPhone tá com esse burn-in, não tá mais na garantia, eu acho que não justifica... Até faz sentido não justificar uma troca de graça, porque não atrapalha o uso. Só enxergo se eu olhar pro negócio no momento que não tem sinal de nada, e mesmo assim com o brilho da tela super baixo, só percebi porque lá ele tava dormindo do meu lado, eu fui pegar o telefone e eu não quis, né, que fosse aquele holofote, eu baixei todo o brilho e falei, eita! Aí eu vi. Mas tá aí, sou uma vítima do burn-in. Mas tudo bem, não é um grande problema assim. Mas tá lá agora. Quantos anos de uso? 1 ano e meio. Eu comprei em começo de junho de 2022, lá na Espanha. Engraçado que eu não tenho muita experiência com burn-in, infelizmente, eu acho, né? Mas eu esperava que fosse o contrário, porque na imagem que você mandou, o burn-in é uma área que deveria estar preta ou quase preta e tá mais clara. Eu achava que era o contrário, que o burn-in ela ficava mais escura, né? Então... Sei lá, eu não sei como é que funciona a burn-in. Agora, tem um detalhe, você usa o wallpaper tudo preto, né? É verdade, tem isso. E isso Ótimo eu ponto. acho que deve ser um facilitador para que isso aconteça. Eu acho que é de uso mesmo, porque essas informações ficam na tela durante 90% do tempo que a gente tá usando o telefone quando não tá vendo uma coisa em tela cheia, né? Então isso fica já permanente ali. E é que a foto engana um pouquinho. A cor que tá é um esverdeado. Então, não é, o iPhone não sabe cor, né? Não tem como bater o branco, foi tudo bugado. Então, na foto parece que é esbranquiçado, mas é esverdeado mesmo. E a foto não faz justiça ao que tá acontecendo. Parece que tá mais evidente até do que ele é de verdade, porque tem que estar com o brilho bem baixo, de uns 15% pra baixo, assim. Mais do que isso, o brilho já compensa ali, onde tá desigual os LEDs mais gastos e menos gastos. Então, tá isso aí. O Leonardo falou que é green tint. Não sei... Vou procurar a respeito. Tem mais cara do mesmo caso que foi o com o Felipe, por exemplo, que eu lembro do caso dele. E Eduardo perguntou aqui ao vivo qual que é o modelo de iPhone, é o 13 Pro Max. Então, eu falei, não tem a tela sempre ligada, mas já é OLED, né? Sim, já faz tempo que é OLED toda a linha. Então Eu acho que o lance de você usar um wallpaper totalmente preto é um contribuinte forte, né? Porque se eu não me engano, o iPhone faz um lance lá pra tentar prevenir burn-in, que é justamente ficar dando meio que uma mesclada nas cores, mas se não tem cor pra mesclar, vai mesclar o quê, né? Porque se ele fizer isso com o seu fundo preto ali na status bar, você vai ver alguma coisa, né? Então, acho que não tem muito como... Pode fazer só no anti-aliasing ali, mas aí também só vai mitigar na borda, não vai resolver o grosso ali. Então, acho que facilita bastante esse lance de você usar tudo preto, mas... Não sei, eu acho, sei lá, 1 ano e meio chatinho, mas eu imagino que deva ser algo que eles consideram um edge case, aí você, né, edge case humano, porque, né, usar fundo todo preto e tal, e ainda assim, como você disse, você tem que procurar pra ver o burn-in. E eu, particularmente, por mais que eu tenha faniquitos, esse tipo de burn-in não me incomodaria, porque se é uma coisa que eu tenho que olhar e ativamente procurar pra ver, beleza. Sim. O problema é quando é uma coisa que você tá usando o device ali e tem tá manchado aqui? O que é isso? Aí ferrou. E eu tenho não só que olhar com força pra onde tá, eu tenho que criar a situação pra ele aparecer. Não é como se estivesse aparecendo o tempo inteiro. Então, ele não classifica nem como dano cosmético, que a Apple já não pagava com aqueles iPhone que oxidavam, ficavam horrorosos, lá descascava tudo. Então, assim, quando eu estiver em São Paulo, eu vou levar na loja e falar assim...
Tem o que fazer? Vão falar não. Vou falar, tudo bom, muito obrigado, e vou virar as costas e vou embora. Que eu imagino que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Porque, deixa eu te mostrar, faz o seguinte, tira o brilho, faz um buraquinho com a mão assim pra ficar escuro, aí você bota no olho na tela. Não nem dá pra reproduzir com aquele brilho todo lá na Apple Store, né? Então... É tipo a Apple no Antenna Gate lá mostrando que outros devices também sofrem, pegando assim, não, tá vendo, ó, se você segurar na antena também, né, apertando assim pra cair um pauzinho da antena, tá vendo, todos são afetados. Mas o pior disso é o faniquito de saber que isso está lá. Assim que eu conseguir lidar com isso, vai dar 3 dias eu vou esquecer, tenho mais problemas na minha vida pra cuidar. Mas ainda assim, esses últimos 2 dias tem sido pentelinho pensar que tem sempre um negocinho ali, um processinho rolando assim, tá com burn-in, hein? Tá com burn-in, hein? Cada vez que eu pego o telefone. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, e é um follow-out, é um follow promessa cumprida, não sei como chamar, a gente já criou um nome pra isso, porque na semana passada o Aldo Ferreira tinha mandado a pergunta, né, que influenciado pelo Rambo, tava começando o curso 100 Days of Swift, e no vídeo o Paul Hudson menciona, no primeiro vídeo o Hudson menciona que em 2021 tinha um gap considerável entre o UIKit e o Swift UI. Ele perguntou se esse gap ainda é relevante e, como prometido, o Boom e o Rambo conversaram sobre isso no episódio que saiu nessa semana do podcast Olá Mundo, que se você não acompanha, eu recomendo que você acompanhe, que eu, como um não programador praticante, aproveito todo episódio, curto muito, adoro esse podcast. Adoraria se não fosse da Gigahertz, gosto mais ainda porque é, então vale a pena escutar. Boa, e mandem seus feedbacks pro Olá Mundo, podem mandar pergunta, porque não é incomum uma pergunta virar um episódio inteiro lá, porque é aquela coisa, né, tem muito depende, então às vezes acaba que precisa de quase 1 hora pra responder uma pergunta que parece simples. No caso da pergunta do Aldo, não demorou o episódio inteiro, mas a gente caprichou lá, então... E quem mais tiver com essa dúvida, vale escutar também. Boa! Então, link aqui na descrição. E o Rambo comentou na semana passada que os cabos da Apple duram, e o Duiler falou que é verdade, ele concorda. Ele falou que tem um do iPhone 5S dele, que ele nem sabe mais quantos anos que fazem, e tá surrado porque ele usa bastante, né, deslocamento na mochila, etc. E tem um outro também que ele usa em casa e tá super inteiro. E eu, como edge case humano, eu sou a situação contrária. Eu tomo conta dos meus cabos, eles não gostam de mim. Eles começam nas pontas, parece que o cabo... Imagina que, sei lá, o cabo tem 60 centímetros, que sei, meio metro, vamos facilitar. Vai passando o tempo, parece que o revestimento do cabo fica com 51 centímetros, 52, ele vai esticando, e aí as pontas começam a espocar. E aí resseca, aquilo abre e descasca. Nossa. Então, mais de um cabo aconteceu isso. E, sei lá, meus dedos não são ácidos, não sei o que acontece. Mas certamente alguma coisa do meu ambiente que eu crio pra isso, porque mais de um cabo aconteceu isso. Então, apesar de acreditar no Duiler em você, Rambo, a minha experiência sempre foi de MacBook, a mesma coisa, os Lightning, a mesma coisa. Agora do MacBook Pro é trançado, vamos ver como é que eu vou achar um jeito de, com o poder da mente, fazer ele descosturar, não sei. Mas sempre rolou isso aí. Você falou, Mendes, que dilata, na verdade, ele comprime, né? Ele resseca e aí as ponteiras saem, né? Aquele meio metálico fica visível. Ele, na verdade, contrai, porque resseca. Tá, é um outro... Depende da referência. Olha, eu acho que nesse caso, o edge case é o Duiler e eu também, né, e outras pessoas, porque o meme, né, o mindset coletivo é que cabo de iPhone não dura nada. Tanto é que foi isso que eu falei, né? Todo mundo fala que cabo de iPhone não dura nada, mas pra mim dura. Então eu acho que no caso você não é o edge case, você tá tendo a experiência que a maioria das pessoas relata. Eu sou o case. O case, Isso não é uma recomendação, mas tem uma galera que diz que se você passar vaselina em borracha, né, resolve esse problema de ressecar. Nunca passei, mas não é uma recomendação. Entretanto, eu vou dizer que o meu caso acho que é pior ainda do que o Duiler, que coloca na mochila. Porque o meu primeiro cabo Lightning, nem era Lightning na verdade, né? 30 pinos. Que eu usava, aí veio o Lightning, eu tinha um adaptador 30 pinos. Eu deixei no carro, até meu último carro, tava lá, o cabo amarelado, né, calor de carro, de lata, desdilata, e tava lá funcionando. Eu só troquei porque tava com vergonha, que tava muito amarelo.
mas continuava funcionando. Daí eu olhei, tem mais alguém com Lightning, com 30 pinos aqui? Então não precisa mais disso aqui, vamos pra Lightning e tá lá. E eu tenho aí uns 3 aninhos esse cabo Lightning e tá inteiro também. E também, assim, eu tô olhando agora pra um cabo Lightning aqui, que é o único que eu tenho que tá com, acho que um problema que o Mendes mencionou, que na emenda entre o plug e o cabo propriamente dito, o revestimento abriu, né? Porém, esse cabo é muito, mas muito, muito velho. Eu não faço, sei lá, quão velho esse cabo é. Ele é muito velho e ele tá aqui há muito tempo e foi só recentemente, inclusive, que rolou isso com ele. Provavelmente porque é o cabo que eu uso no iPhone, que eu uso de câmera aqui, que eu fico o tempo todo... Ele é o cabo... coringa aqui do meu setup, que eu plugo em tudo que precisa de um Lightning que precisa plugar no Mac. Então eu tô o tempo todo desplugando e plugando, e mesmo assim o revestimento deu uma quebrada, mas o cabo continua funcionando perfeitamente. O que nunca me aconteceu realmente é tipo de um cabo estragar, de não funcionar mais. Pode até rasgar o revestimento, que no caso agora eu tenho só esse cabo que tá assim, mas continua funcionando, então beleza. E eu nunca arrumo, eu não boto fita, nada, deixa assim. De levar na mochila, eu não sei o que acontece, que ele acaba ressecando mais. Eu achei uma foto muito velha que eu vou deixar aqui como arte do capítulo. Pra quem já viu, desculpe. E tô mandando pra vocês no grupo agora também, pra vocês verem um cabo, é 30 pinos, super velho. Eu usei por muito tempo na mochila, ele veio pra todo canto esse cabo na época da faculdade. E esse... Caramba. Sofreu. Então, esse é o exemplo do que acontecia. Ele ia ressecando, e dá pra ver que ele tá inteiro bem ressecado mesmo, né? E qual que tá certo? Ele começa a comprimir, contrair, nossa, sei lá. Isso aí parece que tava num incêndio esse cabo, sei lá. Ele ficava sempre no fundo da mochila, né? Aí vai sujando, levava livro, caderno, mochila, material preto, né? Então acontecia isso. E esse foi bem Highlander. Esse trabalhou, viu? Como diria a repórter do Jornal Nacional, xoxo, capenga e inconsistente. Exato. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, o Eric trouxe um follow bem old, que é o meu sonho, né, de não ter os nomes embaixo de widgets, e ele falou pra me avisar que o aplicativo Widgy, W-I-D-G-Y, que tem vários widgets, tem de calendário, tem relógio, é tipo um widgetsmith, né? Ele removeu o nome Widgy debaixo dos widgets deles no iOS. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ver como é que é esse jeito dele não exibir ali. E o meu sonho é que isso aconteça não só pra widgets, mas pra aplicativos também, né? Mas enquanto isso não chega, é bom ver que pelo menos um desenvolvedor independente já tá trabalhando aqui no sonho. Agora, trabalhando até a Apple corrigir a brecha que ele tá usando pra fazer isso, né? Porque não me parece ser uma coisa que a Apple queira. Eu sei lá o que ele fez, se ele botou caracteres invisíveis no negócio lá. Eu lembro até que eu comentei uma vez, né, que eu ia tentar fazer pra ver se rolava. Eu acho que até rolou, mas eu não teria coragem de mandar pra App Store. Mas aparentemente o desenvolvedor do Widget teve. Que bom, né? Que bom que tá rolando. Mas não sei, eu não contaria com isso por muito tempo. Apple, coloca lá uma opção nos ajustes Show App Names, que vem ligado por padrão, você desliga, os nomes dos apps e dos widgets somem, pronto. Tudo que eu queria. Muito bem, agora a gente vai trazer um assunto que eu achei um exercício criativo interessantíssimo proposto aqui pelo Carlos Nunes. Teve uma ideia, mandou pra gente. Vou mandar pro Tim Cook, mas ele quer saber da gente. Antes a gente ia falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que tá mais uma vez patrocinando aqui o ADT, e segue querendo falar com você que nesse ano resolveu tirar do papel o projeto de abrir a sua empresa, quer fazer isso do jeito certo, bonitinho, sem perder tempo, sem ter que fazer 2 vezes, sem pagar a mais. É isso que a Firmou faz. Ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissional liberal também, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando ou em abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência aí que ocupa a sua cabeça, o seu tempo, às vezes chegam umas cartinhas da vida PJ, do CNPJ, e a Firmou resolve para você. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma verdadeira mentora financeira para você, para sua empresa, e a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem como é que é isso, porque foi graças a ela que a gente lançou a rede em tempo recorde lá em 2022,
sem perder tempo, sem atraso na parte burocrática, de contabilidade, os detalhes todos. Foi um recorde para mim. Ela conhece também as melhores estratégias para você poder abrir sua empresa e manter também sua empresa, né? Sempre de olho do jeito certo na economia de custos, tributo certo para cada categoria e coisa assim. E especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia da empresa. Sempre que a gente tem dúvida, a gente manda, temos eu, o Rambo e afirmou um grupo do Telegram de 3, eles têm dúvida, eles respondem, vão atrás. Eu brinquei esses dias em algum patrocínio que parece que eles só têm agente de cliente. Não, eles têm um monte, mas parece que é só agente, porque é incrível. A gente pergunta, eles resolvem, chegam com 3 opções para resolver a dúvida, é super ponta firme, resolve mesmo. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática, financeira aí, de legalização, manutenção também fiscal da empresa, faz o seguinte, vai no Facebook ou vai no Instagram e procura por @Firmoo Consultoria. Ela tá pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o ADT, independente do que você precisa, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui pra gente. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do ADT e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Valeu! Obrigado, Firmoo. Muito bem, a gente recebeu lá no gigahertz.fm/feedback uma ideia do Carlos Nunes que ele queria saber a nossa opinião para depois saber se manda ou não pro Tim Cook. É o seguinte, é um produto chamado iBrain que teria um form factor ali parecido com o do Power Mac Cube, bonitinho ali, cúbico, etc. E seria um hardware só para processar modelos de IA localmente. Ele falou que rodaria modelos com muitos parâmetros e não só versões otimizadas para dispositivos móveis, utilizaria os modelos de IA feitos pela Apple, né, fazendo fine-tuning com os dados coletados de cada pessoa localmente, seria usado o argumento de privacidade e de sistemas de IA customizados, né, para as famílias e coisas assim, e do lado da Apple, as vantagens seriam oferecer modelos de IA, mas com os custos de energia e hardware pagos basicamente pelos clientes, né, e não direto por ela, seria mais um dispositivo para o ecossistema e não poderia ser usado como um Mac para não competir com um Mac. Ele falou que o hardware seria um SoC, que é o System on a Chip, baseado nas tecnologias existentes já, né, desenvolvimento da Apple, e seria talvez um M3 com uma memória maior, né, possivelmente aí para ser suficiente, uma vez que é a proposta do equipamento ficar em funcionamento 24/7 o tempo inteiro ali processando e oferecendo isso tudo, e como argumento de venda, ele falou que a Apple poderia dizer que só com esse hardware a gente ia ter acesso pleno aos sistemas de IA. Ela poderia também ajudar a armazenar conteúdos dos devices para liberar espaço interno. E aí, pessoal? Olha, a ideia é interessante do ponto de vista de nerd que sou e que imagino que o Carlos também seja, mas colocando... Assim, claro que a Apple, qualquer desculpa que ela tiver para vender um produto a mais para quem já tem um monte de produto da Apple, maravilha, né? A questão é se a Apple conseguiria e se o pessoal lá acreditaria que eles teriam argumentos suficientes para convencer pessoas suficientes de comprar aquele produto para valer a pena aquele produto existir, né? E de preferência, não só para valer a pena o produto existir, mas para dar lucro e desenvolver mais o ecossistema. Eu acho que esse produto descrito pelo Carlos, embora ele seja muito interessante, ele não chega nesse patamar de justificar a sua existência, porque não... me parece muito um Mac Pro, sabe? Assim, uma coisa que pouquíssimas pessoas comprariam, e do ponto de vista de PR e mercado, né... você precisa desse device aqui para ter acesso pleno aos seus sistemas de IA. Pô, mas o sistema de IA da OpenAI eu não preciso de hardware nenhum. Eu faço no meu telefone, sabe? Pegaria mal pra Apple, né? Pô, olha aqui, pra você usar essa AI da Apple, você tem que comprar um equipamento aqui que fica ligado na tomada que custa $3.000. Eu não sei quanto custaria, a gente pode talvez falar sobre isso depois. Então, assim, tecnicamente, bacana. Agora... botando o chapéu de CEO e de consumidor, aí já surgem as minhas dúvidas. O que o iBrain entregaria para as pessoas? O que ele me daria? A vantagem é você ter um hardware específico que vai poder armazenar modelos que sejam maiores do que caberia para rodar localmente no telefone e com a privacidade disso tudo estar na sua rede, de estar local e você não ter que trafegar as informações, como seria o caso de falar com o ChatGPT para ele processar e conversar na internet. Então seria literalmente esse cérebro para distribuir uma IA para os seus dispositivos.
A gente pode falar, por exemplo, se seria uma coisa que você conseguiria fazer essa transferência, se fosse transferir dados, estou na rua, quero usar, não dá pra voltar pra casa e usar o cabo com o AirDrop cabeado. Então o que daria pra fazer é talvez ter uma conexão de criptografia ponta a ponta dos dados que você está trafegando e usando esse servidor na sua casa para rodar o modelo, ao invés de usar o servidor da Apple. Faz sentido? Que informação que eu iria obter? Isso que ainda não consegui visualizar. Como um usuário padrão. Uhum. Então, aí a gente vai começar a desmembrar um pouco essa conversa, porque pensando, por exemplo, só, entre aspas, num LLM, né, eu peguei como base o Llama, que é o da Meta, né, do Facebook. Tem 3 tamanhos, tem um de 3, de 7 e de 70 bilhões, ou 7, 12 e 70, enfim. O maior é o de 70 bilhões. Já que o exercício aqui, a gente pensar no hardware feito para isso, eu falei, bom, beleza, deixa eu pegar o de 70 bilhões como base, né? Para construir uma máquina hoje em dia que roda isso só para rodar, ele é um modelo de linguagem, não é multimodal, tá? Então só para rodar esse chat GPT do Facebook, basicamente, a máquina sai... Sim, você pode ter um hardware bem fuleiro, aí você vai gastar pouco, vai ficar ruim. Para ter um hardware ok, $2.000, $2.500. Isso pensando em CPU, GPU, RAM... E aí tem o VRAM também, depende lá da placa, etc, tal. Então sai mais ou menos por aí. As placas mais parrudonas que o pessoal tá usando, né? A NVIDIA a H100, que é o top do top do top do que tem hoje em dia. Custa de 25 mil a 40 mil dólares. Só a placa, né? O Facebook anunciou esses dias que vai comprar 350 mil. São mais de 10 bilhões de dólares só nessa placa. A NVIDIA está fornecendo prioritariamente para negócios, dá para ir numa loja comprar. As menores, tem a NVIDIA A100, por exemplo. Ela já custa 10 mil dólares. Tem as RTX da vida lá, de 1.500? Tem, mas aí você já está abrindo mão de um bom desempenho para fazer isso. Então seria para rodar esse modelo no servidor próprio da sua casa e ter isso de uma forma segura para poder jogar os seus dados e poder acessar isso remotamente, se eu entendi direito a ideia dele, para poder usar um Siri GPT. E aí se for multimodal, aí danou-se, né? Se eu quiser fazer montagem de imagem, coisa com vídeo também, aí isso fica exponencialmente maior a necessidade de processamento, armazenamento, né? O Llama de 70 bilhões, ele pesa acho que 120 ou 140 GB, uma coisa assim. Menos que eu esteja, vou caçar aqui, mas é mais ou menos por aí, só o de linguagem. Mas o benefício seria esse, pelo que eu entendi, você ter o servidor na sua casa para rodar o modelo de IA e você poder trafegar os seus dados direto ali, sem depender da Apple ter estrutura lá para que milhões e milhões de pessoas usem. Quem quiser usar, que compre. É basicamente isso. Mas a princípio, então, seria para fazer transcrição. Num primeiro, claro, posso fazer criação de imagem, posso fazer vídeo, mas seria para transcrição. Seria o chat GPT. A gente começa agora, é um modelo de linguagem. Não é só transcrição tipo Whisper, mas sim você conversar com ele e ter ali o treinamento, a base toda, os dados para poder fazer ele funcionar como se fosse o chat GPT. Por quê? Eu tenho um sonho, né, de ter a minha IA, o meu Big Data. Né? Hoje, as empresas... Você e o Stephen Wolfram. As empresas ficam mastigando os meus dados, sabem meus comportamentos. E, assim, eu já tentei jogar xadrez com um supercomputador e nem era tão super assim, eu falhei miseravelmente. Então, quando eu vou competir com um algoritmo computacional, é óbvio que eu perco, não tem nem graça. Então, eu queria algo que, um algoritmo que não tivesse focado em arrancar minha atenção, arrancar meu dinheiro e me desse insights, né, que eu pudesse conectar no meu Evernote, que lá tem quanto que eu gastei de luz em fevereiro de 2008, e ele mastigasse aquilo tudo e me desse alguns insights. Obviamente, não quero compartilhar, né, esses dados com ninguém, tá aqui. Provável que todo mundo tenha mais ou menos isso em algum grau. Hoje em dia, tudo chega por e-mail, né? A conta de luz chega por e-mail, sei lá, deve ter uns 5 anos, alguma coisa assim. Então, conecta nessas pontes e sai dali alguma coisa. Mas eu não necessariamente, né? Eu tenho até... Caramba, quanto é que eu gastei de luz em fevereiro de 2008? Eu abro meu Evernote, vou lá, 5 minutinhos, obtenho essa informação. Não preciso de um chat GPT para isso. Eu queria algo que me... Cara, toma aí e né, me devolve, onde eu não precisasse fazer prompts. A minha dificuldade em pensar nisso aqui é o que eu ganharia de maneira objetiva. Porque ter modelos, né, rodando é mó legal, mas a gente não gosta de servidor. Né? A gente tem esse processo aí de Web 3.0, onde você pode montar, entre aspas, a sua infraestrutura, e vamos combinar aqui que não colou.
talvez colhe mais pra frente ou não, mas até agora não colou. A gente prefere Dropbox do que ter um servidor próprio, né? A gente prefere serviços a servidores. E, né, uma máquina assim, né, eu não sei o que traria de benefício pros... Não tô falando para um Facebook que vai rodar modelos que vai atender zilhões de pessoas. Eu falo para mim, mero mortal, que vou conectar, né, as minhas notas, o meu e-mail, né, os meus arquivos, as minhas nuvens, né? Qual seria o benefício, né, direto, né? Por que eu teria um chat GPT para mim? Ah, mas eu sou advogado. Aí já, né, já é meio profissional a advocacia. Eu falo né, como pessoa. Vai ser o Siri GPT Pro, né? Pra você ter em casa. Não em casa, no escritório. Agora, você falou do hardware e tal, que custa caro e tudo mais. Acho que esse é um bom ponto, mas também a gente não pode esquecer que esses modelos todos são otimizados para rodar nesse tipo de hardware. Pensando em algo que é desenvolvido pela Apple, ou que eles adaptaram, pode até usar alguma tecnologia que já está aí, que funciona muito bem nesses hardwares que você mencionou. Claro que não existe mágica, né? Com certeza, qualquer Apple Silicon, por melhor que seja, não vai ser tão eficiente. Não digo eficiente, porque não é eficiente, gasta energia pra caramba, mas não vai ser tão rápido quanto essas GPUs que você mencionou. Mas a Apple pegando e fazendo o negócio pensado pra usar o melhor do Apple Silicon, pode extrair ali uma boa performance e um equilíbrio com eficiência, porque é uma coisa com a qual a Apple se preocupa. A Apple não vai colocar uma GPU que vira uma resistência de chuveiro dentro do negócio para conseguir computar os negócios, o que é válido, mas não é algo que a Apple faz. A Apple sempre alia, né, o performance per watt. Desde da migração para Intel, a Apple vem buscando o performance per watt. Então eles não querem saber de GPU que esquenta e coisa, né? Ainda mais agora que eles saíram do Intel e estão conseguindo manter as coisas relativamente frescas, né? iPhone 15 Pro, algumas pessoas discordam. Abraço Adorno, né? Que eu vi que ele tava com problema de aquecimento, mas pelo menos eu não tenho, mas eu sei que tem bastante gente que tá reclamando disso. Agora, eu tava olhando no site da Apple porque eu fiquei pensando preço, né? Vamos pensar em preço de um negócio desse. Aí eu fiquei pensando, como que eu posso ter uma base, talvez? Aí eu fui olhar, deixa eu achar aqui no site da Apple a coisa que tem um chip A alguma coisa, que é o mais barato que eles oferecem. E aí eu achei a Apple TV 4K, o modelo de 64 GB, o que daí para modelo já esquece, que vai precisar de mais de 64 GB, que tem um chip A15 Bionic e ela custa $129. Ok, é um valor bem baixo para um produto da Apple. Agora, A15 não é M1, não é M2, não é M3, muito menos Pro, muito menos Max, né? Aí se você for ver um Mac Mini, aí o mais de mais baixo nível, que é de 8 GB de RAM, 8 núcleos CPU, 10 núcleos GPU e 256 de SSD, $599. Ah, mas esse negócio não vai rodar macOS. Mas vai ter que ter praticamente tudo que tem no Mac Mini. Talvez não vai precisar ter as portas USB e o processador de display lá, os display controllers, se bem que isso já vem embutido no chip, então não tem como tirar. Então a gente tá falando aí de um produto de no mínimo $599. Eu não conseguiria ver um negócio desse existindo. Lembrando que a gente tá falando aqui de uma ideia do Carlos, tá? Não tem rumor disso, a gente tá viajando aqui, né? Um exercício criativo tecnológico. Exatamente. Então, e financeiro, talvez, né? Então, $599. Aí, vamos pra evolução, talvez, disso. Ou não, dependendo do seu ponto de vista. A gente já tem, né, a maioria da galera que se importaria com isso e que chegaria perto de comprar um produto desses, já tem um monte de device da Apple em casa. Distribui esse processamento entre os devices que você já tem. Pronto. Que é o que a Apple já faz. Como é que o Coca puxou muito bem o lance de servidor? Porque a primeira coisa que eu pensei quando você estava lendo a mensagem do Carlos foi, putz, mas isso é um servidor. Como é que a Apple vai convencer a pessoa, bota um servidor na sua casa, né? Eles poderiam não usar esse termo, claro. Mas como que a Apple convenceu a pessoa a botar servidor em casa? HomePod, Apple TV, é um servidor disfarçado, né? Servidor de Troia.
Exatamente. Então, é um servidor, né? Tipo, HomePod, Apple TV, é Home Hub, tá lá, tá fazendo as coisas ali, thread, Matter, toda aquela coisa. Mas tá quietinho ali e você pode tocar música, pode falar com a carangueja. Então é assim que você convence a pessoa a botar um servidor na sua casa. Um HomePod Mini não consegue, assim, fazer processamento de AI absurdo. Mas eu já pensei, porque a gente tá falando aqui até agora de ideias muito imediatas que seria na parte de evaluation do modelo, da parte de você executar um modelo para obter uma resposta. Eu já fui, por outro lado, eu pensei na parte de treino do modelo, porque o treino do modelo é o que custa mais caro e é o que gasta mais processamento, assim, brutal, né? Claro que aí você faz uma vez e você tira proveito daquilo, né? Só que pensando na AI do Coca, você teria que estar constantemente aprimorando, afinando pode ser também, azeitando, por que não? Teria que estar azeitando o modelo ali todo dia. O Coca foi lá, salvou mais um e-mail lá da conta de luz. Vai ter que entrar lá no modelo. Mais uma nota, vai ter que entrar lá no modelo. Isso é que custa processamento. Mas o Coca não vai precisar agora procurar a nota que ele acabou de escrever ou consultar uma informação porque ele acabou de escrever. Se ele quiser ver alguma coisa daquela nota, a nota tá ali. Ele vê. Mas e amanhã? E depois? Então, se levar um dia para essa nova informação propagar para o modelo da AI personalizada da Apple para o Coca, não importa. E se é para levar um dia, o HomePod Mini consegue treinar, a Apple TV consegue treinar enquanto você assiste um filme nela, sem problema nenhum. Ou o seu iPhone, se você plugar ele para carregar lá enquanto você vai dormir. Inclusive, de novo, quem não faz isso, todo dia de noite, quando você for dormir, pluga o seu iPhone e deixa carregando. Não precisa ser do lado da cama, se você tem faniquito com isso, bota lá na cozinha, na sala, porque ter esse hábito, seu iPhone tem ali a oportunidade de processar as coisas. Então, eu acho que é muito mais interessante pensar por esse lado do treinamento e de já usar o que você já tem, que já é feito até certo ponto, né? O lance lá dos rostos na biblioteca de fotos. Eu acho que a Apple provavelmente, e aí eu já tô fugindo do exercício criativo, porque eu já tô falando da realidade, mas eu acho que provavelmente o que a Apple vai fazer é isso. Pega ali os devices que você já tem e talvez distribui um pouco mais esse processamento para não ficar só no seu iPhone ou só no seu Mac. O Mac você já pode usar como um cache de coisa do iCloud e das lojas da Apple, então por que não também fazer para usar um cache do seu modelo de AI personalizada da Apple? Acho que o caminho seria mais por aí. Dividir, não sei. Eu fico pensando, e um paralelo que muita gente tem feito sobre treinar localmente, rodar localmente modelo, etc., é com cripto. O mesmo que você gasta de energia, etc., para fazer isso rodar o modelo, é a mesma coisa de cripto. Então sai caro no fim do ano, né? Quanto mais parrudo for. Tô falando dessas GPUs que são uma tonelada, sim, né? É muita estrutura que precisa, né? Então não sei. Se não daria para minerar cripto dividindo em 3 HomePods, um iPad, um iPhone, uma Apple TV, eu não sei se daria para fazer isso também. A parte do processamento, né, dessas informações, que é como faz com as fotos hoje em dia, isso tudo de também indexar, etc. Isso beleza, mas essa parte de fazer o modelo absorver isso, retreinar o modelo inteiro tudo de novo, só que agora para incorporar essa informação também, ia precisar de 600 HomePods mini, tem que ter uma farm. Só o Rambo e o Felipe iam conseguir fazer um negócio desse, porque são os dois únicos que têm 600 HomePods em casa, porque é uma estrutura um pouco maior assim que precisa, né? Mas você tá falando dos modelos que não foram otimizados para funcionar dessa forma, né? Sim, ok, sim. 100%, né? Aí a gente pode começar a fazer comparações com os modelos que são menores, de 3 bilhões, de 7 bilhões, que é até, por exemplo, o Gemini Nano. Eu esqueci quantos parâmetros ele tem, acho que são 3 bilhões. Cabe lá no Pixel lá, do Google. Faz meia dúzia de coisa, não faz tudo que faz um ChatGPT, mas ele é específico para aquelas tarefas, e aí beleza, né? Aí começa a funcionar. E aí, uma coisa que a gente tá conversando aqui, Eduardo Lombardi falou, né? Eles podem fazer isso na nuvem para rodar no Xcode, o Xcode Cloud, por exemplo, os modelos de CoreML rodam lá, vendendo para os devs tempo de treinamento, e aí a gente vai acabar tendo a discussão aqui que eu achei que ela fosse acabar sendo que é o seguinte, vai acabar sendo mais barato a Apple oferecer e vender essa estrutura como uma assinatura para poder acessar essas coisas todas, porque pensa até do ponto de vista de ecológico, você
fazer milhões e milhões e milhões de pessoas gastarem energia para fazer basicamente a mesma coisa, né? Então, se você tiver a estrutura da Apple fazendo isso, entre muitas aspas, uma vez só, fica um pouco mais sustentável a coisa, apesar de que não tem como isso sair de graça, né? Para fazer do jeito que a expectativa que a gente tem de utilidade versus o que a gente tá vendo no mercado, etc., não fecha essa conta, né? Se para cada pessoa rodar isso em casa ia ser o que? Uns 2.500, ia ser um Vision Pro? A alternativa não vai ser você comprar um iPhone novo e ter isso de saída, né? Então, eu tava pensando uma coisa aqui agora. A gente não sabe como que tá o nível dessas coisas lá na Apple. A gente tem uma noção das coisas de open source que eles têm feito que são interessantes. Mas entre você ter ali um paper e um demo e você ter um produto, existe um gap significativo, né? E aí é aí que mora o problema. Aí eu fiquei pensando, olha que loucura. E se, assumindo que a qualidade dessas coisas da Apple não vai ser... talvez não a qualidade, mas de repente a gama de coisas que você consegue fazer vai ser mais limitado, para simplificar, né? Como tudo da Apple. Quase tudo que a Apple faz pode já existir. A Apple vai lá, faz uma coisa mais limitada que por algum motivo as pessoas preferem. Aí explica isso, né? Provavelmente é porque é mais simples, paralisia da escolha, complexidade, né? O lance do que o Coca falou, eu quero que abstraia o ChatGPT. Eu também. Eu não acho que a Apple vai lançar um chat. Ever. Tipo, nunca. Eu não acho que vai chegar um momento que você vai lá, vai abrir um negócio no iPhone e vai conversar com uma AI. Eu não acho que a Apple vai fazer isso. Talvez eu seja provado enganado daqui a alguns meses, mas eu acho que não. Então, assumindo que seja uma coisa mais limitada, talvez, como o negócio da Apple vai ser mais limitado, o diferencial, e aí, por favor, não caiam da cadeira, é que vai ser de graça. Agora, porque se tem uma empresa que tem dinheiro pra oferecer esse tipo de coisa, entre muitas aspas, de graça, porque na prática não seria, mas assim, poder investir uma grana, né? Exato. Agora, iMessage custa muito caro pra Apple. Tem até criptografia pós-quântica agora. É de graça. Por que é de graça? Porque eles consideram uma peça-chave para manter o usuário que eles conquistaram na plataforma e nas plataformas deles, e inclusive o efeito Halo, né, de você comprar o iPhone, começa a usar... Aqui no Brasil isso não se aplica, que ninguém usa iMessage, mas é só a gente, né? Mas enfim, a pessoa compra lá, começa a usar o iMessage, aí, já que eu vou quero comprar um notebook novo, vou comprar um MacBook Air aqui, que é igual ao meu iPhone, e que eu uso o iMessage, e é aquela coisa. E se... né, pelo menos inicialmente, o diferencial do negócio de AI da Apple, já que não vai ser na quantidade de coisas diferentes que você consegue fazer e talvez seja mais limitado, o diferencial é que você tem um iPhone, beleza, você pode usar o negócio aí. Você tem uma conta do iCloud, você pode usar. Ou então, como o Coca mencionou, você já tem iCloud Plus, você não vai pagar mais nada e você vai ter acesso a isso aqui. Eu ainda acho que eles vão dividir. Vai ter uma parte que vai ter no device, que você tem o device que suporta aquilo, você usa. E eu não acho que vai ser só no device desse ano, até porque eles vão anunciar na WWDC, então eu chuto que pelo menos linha 15 e linha 14 vai rolar. Mas provavelmente os devices desse ano vão ter alguma coisa a mais que vai ampliar ali. E aí vai ter uma outra parte que aí talvez seja atrelada ao iCloud Plus, que vai rodar na nuvem. Mas eu não acho que eles vão cobrar diretamente. Eu não acho. Agora, esse ano que vem, né? Depois, vamos ver. Mas o diferencial talvez vai ser meio que integrar no ecossistema e você já pode usar. Porque se não vai ser muito melhor que ChatGPT, o que, vamos combinar, né? Não vai ser. Né? Aí, claro que o ponto de vista do melhor também depende, mas acho que não vai ser. Então, vamos entre aspas, dar de graça e ver o que rola. O que eu fico pensando, por exemplo, né? Tudo bem que o dólar é caro, etc., mas não é uma coincidência tanto o ChatGPT quanto o Google
Gemini Advanced custarem R$100 por mês, né? E, assim, até bem é o dobro do máximo que as pessoas estão dispostas a pagar na CNTP por esse tipo de coisa, né? A gente pensa em assinatura, pensa em 10, 15, 20, mas Netflix custa mais caro, que nem sei quanto é, 40, 50, não sei. O plano decente, 4K, né? Então, 100 conto por mês é pesadíssimo. O Google ainda deu um jeito de, se você assinar aqui o Advanced, você ganha 2 TB de Google Drive Cloud. Colocaram as coisas que não custam muito para eles, mas que agregam valor a isso, e aí, beleza, né? Os modelos menos parrudos, esses sim são gratuitos, e quem tá pagando paga para subsidiar tanto o modelo parrudo quanto o modelo gratuito de quem não paga também. E aí, o que assim, eles já são multimodais, a imagem, né? Você pede para gerar imagem. O Google tá com esse suspenso que ele pisou na bola lá com o lance das imagens de figuras históricas, mas ainda assim, teoricamente era para ser assim. Então, eu entendo que coisas do tipo, paga essa pessoa aqui do fundo da foto. Isso aí, aplicativos já fazem isso. A gente até comentou semana passada, né? Faz 10 anos que o Pixelmator faz isso e faz muito bem. Então não é exatamente um grande desafio fazer esse tipo de coisa. Disse ele que não sabe como fazer, mas desenvolver, né? Fazer eu sei, eu arrasto o dedo. Então, essa parte já tá meio resolvida. Isso eu não tenho expectativa de ser pago. Que é como é também lá nos aparelhos Pixel, que tem lá o modelo que roda localmente. Mas qualquer coisa mais avançada, diferente disso, assim, o que seria a expectativa de um Siri GPT, eu não consigo imaginar que isso não vai ser pelo menos só para assinante do iCloud Plus, do Apple One, alguma coisa assim, porque com todo o dinheiro do mundo essa conta não fecha. Assim, fica exponencialmente, ridiculamente caro rápido você ter muitas pessoas usando, ainda mais no começo, né? Usando esse negócio até aprender para que serve e para que vale a pena usar ou não. Então, não sei, não consigo imaginar que todo mundo vai estar feliz quando a Apple terminar de anunciar isso aí. A discussão vai ser o preço e que absurdo que tem que pagar para ter acesso. A gente já sabe que vai ser. Espero estar errado, mas acho que eu não tô. E tem uma linha, né, de modelos locais e talvez o que a gente não precise retreinar. Talvez, né, pensando em algo para você rodar num dispositivo, tem como você fazer algumas otimizações. Então, por exemplo, quais são as coisas importantes? Faz um modelo, treina o modelo em nuvem, whatever, joga esse modelo para baixo e no iPhone o que você vai entrar são os parâmetros. O iPhone vai ser responsável para achar, esse usuário daqui, ele tem um histórico de consumo de energia. Opa, tem aqui, consegui achar. Então, alimenta, entra como um parâmetro e não precisa refazer o treinamento da maneira como a gente está pensando, né? Tem algumas técnicas de otimização que a gente está falando aqui, 3 bilhões de parâmetros e não sei o que, mas não precisa de todos esses parâmetros para executar uma operação. Tem modelos que pegam, eu vou precisar só de 500 mil parâmetros. Pega os 500 mil parâmetros e executa o modelo. Ainda tem muita coisa por vir nessa coisa de IA, né? De simplificação de IA. A gente ainda tá, entre aspas, muito com o poder bruto da coisa, né? Mais pra frente a gente já vai ter os modelinhos mais treinados, mais facilitados, mais mastigados. Então, talvez possa ser um desdobramento que consiga fazer rodar no iPhone. Vamos combinar aqui que boa parte do iPhone, do tempo de CPU do iPhone, ele fica parado, né? O do Mente fica fazendo burn-in. Mas outros demais fica lá parado. É multimodal. Mexe imagem também. Então dá pra ficar rodando ali, né? Ok, pode esquentar, mas é o tipo de coisa que não tem exatamente pressa, né? Ele pode demorar 3 meses pra me dar uma recomendação de sono. Não é... E a partir dali, né? Não sei, acho que tem algo ainda acontecendo no mobile, fazer esses modelos mais competitivos no mobile. São duas, assim, para essa parte do tamanho dos modelos, a gente tá como se fosse na era dos mainframes, aqueles computadores que ocupavam uma sala inteira e que hoje cabem no relógio, né? Não vai levar esse tempo todo para isso acontecer de novo com os modelos. Isso vai caminhar para os modelos serem menores, para coisas tipo isso que você falou, né? O modelo completo tem esses 3 bilhões, mas para as tarefas específicas, para isso, ele analisa quais são os nós e os neurônios que ele vai precisar, carrega isso. A Apple publicou um estudo disso, que é aquele LLM na flash, que é super interessante. Eles já fazem isso, eles transferem da memória flash para a memória RAM, carrega e descarrega, só o que vai precisar para responder aquela pergunta do usuário, o que é super interessante. Ninguém está fazendo isso. E você vê todo o paper que aparece que ela faz
e que chama atenção é de otimizações de um pedaço da volta toda que tem que dar para você usar como se fosse um ChatGPT. Então isso vai acontecer, o caminho meio natural é esse. Por outro lado, e aí não é o objetivo da Apple, mas por outro lado, eu conversei recentemente lá no Hipsters Fora de Controle com um cara de Stanford que fez um método de recompensa para o treinamento dos modelos chamado DPO, que eu não lembro agora o que é a sigla, mas é o seguinte, quando a gente está treinando o modelo com feedback humano, a gente dá joinha pra cima, gostei, não gostei, foi útil, não foi. Todo modelo hoje tem isso, né? Isso é super útil. E o que ele fez? Ele fez achou basicamente uma fórmula matemática para embutir esse feedback automaticamente no modelo. Ele se dá a nota. E funciona. Então o treinamento ficou muito mais rápido, para ficar muito mais preciso. E ele passou, primeiro foi por acidente que ele descobriu, só que louco. Ele estava fazendo um exercício de red teaming lá para ver como é que seria o jeito mais eficiente de você explorar as ferramentas de tipo, isso aqui foi um GPT que fez, que não foi, etc. Você dava para identificar uma coisa como feita por um GPT. E aí, por causa disso, ele achou um jeito que no feedback humano de automatizar essa parte, eliminar isso e dar um modelo muito mais preciso, com respostas mais úteis, etc. E ele adaptou isso depois para imagem, para vídeo, e ficou melhor do que existe hoje em dia também. É super interessante. E o que ele falou, pode até acontecer de ter essa melhora no treinamento dos modelos, mas você não vai ter, não é o caso da Apple, mas você não vai meter uma AGI com 7 bilhões de parâmetros. Para fazer, vai precisar de muito mais de qualquer jeito, né? Não é a intenção da Apple fazer a Siri virar uma AGI, sorte da humanidade. Mas ainda assim, não, nesse momento e por um período até relativamente médio, não dá para ter essa expectativa de que vai ser essa miniaturização como foi dos mainframes pro relógio para manter. E ele fala assim, o que tá todo mundo fazendo? Estou aqui limando o tamanho do modelo com o objetivo de não deixá-lo tão perceptivelmente pior do que o modelo maior. É assim, você tá apertando, mas é tipo uma gambiarra. E esse não é o caminho. O caminho é essa miniaturização do jeito certo, mas isso provavelmente vai demorar. Então, é um pedaço da história, esse negócio de que vai evoluir e beleza. Porque conforme isso for ficando menor, os modelos bons forem ficando menores, o que vai acontecer? A gente vai esperar mais deles. Eles vão voltar a crescer, né? Você fazer um modelo que pesa 100 GB, poder caber em 20 GB, você fala, pô, bacana, agora eu consigo fazer ele ficar 5 vezes melhor com 100 GB. Não vai pensar nele com 20 GB, né, com a mesma eficiência. Então, tem sempre o equilíbrio de que a expectativa vai aumentar também e a concorrência vai ser essa, né? A gente fica aqui espremendo para fazer rodar localmente, a OpenAI tá lá com o servidor, o pessoal paga R$100 por mês e usa. E é por isso que todo mundo lança as coisas correndo e cai de cara no chão, porque ela tá fazendo isso já faz mais tempo, ela tem estrutura para poder fornecer isso, e todo mundo tateando isso ainda e tentando achar um jeito de oferecer uma coisa parecida, não chega nem perto. A hora que consegue alguma coisa que funciona por 5 minutos, lança. Aí dá errado. Aí tira do ar, aí pede desculpa, aí retreina. Não é simples. O que é legal pra caramba ver isso acontecer ao vivo. O hardware, ele sempre andou na frente do software. E nos últimos 20 anos andou muito mais na frente, a ponto deles tirarem o pé do acelerador. Cara, por que eu vou correr? Não faz sentido correr. Agora faz sentido correr, né? Que é o caminho que tá fazendo a NVIDIA, o tanto que ela tá valorizando. Então, acho que tem o hardware, ele sempre foi mais fácil de você acelerar, né? Hoje colou, né? Hoje existe uma demanda que ainda não está resolvida com essa questão de inteligência artificial, mas acho que já vai casar de novo e o hardware vai ficar com folga. Tem uma coisa que rola nessa questão que não tem tanto a ver com AI, mas tem esse lance que você falou do hardware tá sempre à frente do software. Daí eu fiquei pensando, é porque quando o hardware avança, a galera do software, em vez de deixar o software melhor e mais otimizado para aquele hardware, só fica mais preguiçoso, né? Tem 50 GB de RAM, então eu vou alocar aqui 4 GB de RAM para desenhar um pirulito na tela e azar, né? Tem sobrando, né? É uma coisa que é triste, mas é a realidade. Aí você tem uma escola da programação que é aquela galera mais sóbria de não, vamos aqui usar o máximo possível a capacidade da máquina e otimizar cada linha ou cada instrução do código para funcionar da melhor forma possível. E você tem a parte que, cara, não dá tempo.
O cara tá respirando aqui na minha nuca falando, tem que lançar isso aí daqui 2 dias. Você acha que eu vou escrever em assembly? Não, né? Eu tô exagerando porque hoje em dia você não precisa escrever em assembly para ser otimizado, né? A própria Apple tem o Accelerate lá, que é um framework que faz as operações mais rápidas e tal, mas é sempre mais trabalhoso. Então, muito do que aconteceu foi, em parte, a galera de software ficar mais preguiçosa, e eu me incluo nessa, não vou falar que eu não sou preguiçoso também, mas essa preguiça às vezes vem também de cima, né, da galera de produto, dá pra fazer porque o hardware aguenta, então faz aí. Não, mas aí vai gastar muito mais memória à toa aqui, a gente podia deixar o negócio muito mais rápido, Não, tem que lançar logo, faz aí, Black Friday é na semana que vem. E, infelizmente, isso acaba acontecendo, né? Tomara que a galera que se preocupa muito com isso ainda tenha lugar pra se meter ali e falar, não, sai daí que eu vou tirar um mês pra arrumar essa bagunça que você fez aqui pra Black Friday, né? Bom, obrigado ao Carlos Nunes por essa pergunta que deu bem mais pano pra manga, pra variar do que a gente imaginava que ia acontecer. Se você tem essas dúvidas, quer propor também um assunto, já sabe, né? gigahertz.fm/feedback, pra onde você pode mandar suas perguntas também pra gente responder ao finalzinho de cada episódio. Eu vou fazer isso, a gente vai pensar algumas que chegaram ao longo dos últimos dias, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que está mais uma vez patrocinando o ADT e quer falar com você que quer resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente para a internet, sem precisar de quebração, de quebradeira, de fiação nova, complicação, nada assim. E ela também oferece uma série de ferramentas para você poder gerenciar, como por exemplo o painel de relatórios online para acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de ter facilidade para administrar os a mais e de acessar as métricas também das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é a seguinte: se você está em São Bernardo ou em São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado de fibra óptica para empresas. Então, para você que quer qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, conversa com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. O site deles é sotes.com.br, sothis.com.br. Você pode entrar lá, entre em contato, fala que você escutou o patrocínio aqui, ou então vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Sotes Telecom, comenta também que escutou o patrocínio da DT e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Link, claro, na descrição do episódio. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio aqui do ADT e pelo apoio contínuo a toda Gigahertz. Obrigado. Valeu! Muito bem. Alô, ADT, o Rogério Buzelli mandou lá em gigahertz.fm/feedback a pergunta seguinte: qual que é a melhor maneira de usar rede Wi-Fi em 2 roteadores não mesh por cabo? Manter 2 redes diferentes, rede com nomes e senhas diferentes em cada roteador, ou então a mesma rede nos 2? E eu não consigo pensar em 2 pessoas melhores para responder essa pergunta que não sejam o Rambo e o Coca. Digam lá. Eu diria para testar primeiro. Porque quando você usa nomes diferentes, ele só vai mudar de rede quando baixa de um certo patamar. Então, isso varia de aparelho para aparelho. Então, por exemplo, o iPhone, enquanto o sinal tiver 40%, ele vai ficar naquela rede. Só quando baixa de 40% é que ele pula para outra rede. Se for mesh, aí já é um outro arranjo. Então tem que ver o que vai funcionar melhor com você ter nomes diferentes ou manter o mesmo nome. No chute, eu diria que manter o mesmo nome vai ganhar, vai ter a melhor experiência no geral. Engraçado que eu ia sugerir o contrário, viu? Mas, excelente.
Eu ia sugerir o contrário, não porque eu acho que a opção de usar o mesmo nome não funciona, mas porque usando nomes diferentes, você pelo menos tem a opção de ir lá e trocar de rede manualmente mais fácil. Quer dizer, você sabe, tô nessa aqui, tá fraco, abre lá rapidinho e bota na outra, né? Se for no Mac é mais fácil ainda, né? No iPhone é mais chatinho, tem que ir lá nos ajustes e tal. Porque eu lembro de experiências passadas de fazer essa gambiarra, porque é uma gambiarra, né? De usar o mesmo nome em redes diferentes e as coisas às vezes se perdem um pouco, porque o nome da rede é só uma coisa que aparece pra você ali, mas por trás ali tem vários IDs e canais e coisa que não são atrelados ao nome que você dá pra rede. Então sim, o seu device vai se conectar na mesma rede com o mesmo nome, assumindo que a autenticação seja a mesma, né? Então você tem que ter o mesmo padrão de autenticação nas duas, isso é importante. E vai rolar, mas eu já vi dar muito problema isso na prática. O que eu ia recomendar é que a melhor maneira de usar uma rede Wi-Fi em 2 roteadores não mesh por cabo é não usar e comprar roteador mesh, que é muito melhor. Que aí tem esse lance que o Coca falou de, acho que eles chamam de, tem router steering, band steering, que aí porque como os roteadores mesh conversam entre eles, então um roteador pode falar pro outro, tem esse device aqui que tá ficando longe, hein? Pega aí. Aí vai lá e, peguei. Aí vai de um pro outro, vai fazendo esse ping-pong de roteadores e você tem uma experiência bacana. Mas se não rola mesh, testa. Acho que a resposta é testa, porque temos 2 opções. Eu acho que as duas funcionam. É questão de testar mesmo. Aí, no final das contas, né, você vai ter que acabar fazendo um mesh na mão, né, colocando os 2 roteadores em posições ideais, para quando você passar de um quarto para outro não cair a conexão e de repente tá na sala ainda com o primeiro roteador que você chegou em casa, né? Né, é chatinho para arranjar os posicionamentos. Cara, eu tô com 40% aqui, tá bom, é pro meu dispositivo. Quando eu tô usando no computador, eu conecto no cabo né? Então, tá bom aqui, 40% no iPhone de potência de sinal, tá valendo. Cara, às vezes eu saio aqui normalmente pra passear com o Yoshi, e aí eu saio na porta da garagem lá embaixo, e se você fizer uma linha reta pra cima, é relativamente perto de uma janela aqui do meu apartamento, só que o meu apartamento fica no 7º andar, que é o equivalente ao 9º, porque tem 2 andares de garagem ainda. E pega Wi-Fi, e aí uma vez eu desci lá, e daí eu olhei e tava acho que com 2 barrinhas, eu falei, não, isso aqui é Wi-Fi fantasma, não vai funcionar. Daí eu abri lá, eu comecei a navegar e caraca, não é que tá funcionando mesmo? Eu até desliguei os dados celulares pra... Não é possível que tá pegando aqui. E tava. Então, às vezes você se impressiona. Agora, o Paulo Pires está fazendo uma pergunta que eu acho que vocês conseguem responder porque não sou usuário do serviço. Ele pergunta o seguinte: vocês pretendem continuar com o Vivo Easy agora que não é possível comprar mais pacotes? E aí? Como eu nunca comprei um pacote na vida, eu acho... Eu não tô sendo irônico. Eu acho que isso não vai me fazer falta. A não ser que quando eu comprava... Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu compro o pacote de tipo 100 GB, e aí sempre tem lá o... Que ele inventa que é cashback, né? Aí dá desconto, aí pinga mais 30, 50 GB, coisa assim. Eu faço isso uma vez a cada 2 anos, mais ou menos. Eu uso super pouco os dados celulares. Eu passo o dia inteiro em casa, como o burn-in do meu iPhone pode comprovar, que tem lá o sinalzinho de Wi-Fi permanente agora na tela. E quando eu saio de casa, eu tô fazendo alguma coisa, não fico no telefone. Então é raríssimo eu ficar de bobeira fora de casa e consumir coisas que precisam de muitos dados. Dito isso, eu não sei, por exemplo, como é que entra o negócio de o Instagram já tá no negócio, já não pega franquia, o WhatsApp já não come franquia. Não sei se isso faz parte de pacotes ou não. O que eu posso dizer é que desde o fim disso, que eu acho que faz um mês mais ou menos, eu continuo com internet. Então, enquanto isso, o que vai acontecer? Eu nem sei quantos giga eu tenho sobrando. Eu vou olhar daqui a pouquinho aqui e faço um follow-up em tempo real. O que vai acontecer vai acabar meus dados em algum momento, eu vou comprar mais 100 GB e deve chegar mais uns 150 GB, não sei. Se acabar rápido, aí eu penso em trocar.
Mas se mesmo assim for uma frequência de gasto que seja menor do que os planos alternativos, eu vou continuar com ele. Meu ponto é economizar. Sem ter que abrir mão de conforto de usar. Enquanto essa conta seguir fechando lá, eu vou continuar lá. Se não for mais lá, eu vou procurar que seja o plano mais barato, furreca, porque a verdade é que eu acabo não usando tanto. Mas claro que se eu trabalhasse da rua, se eu dependesse mais de dados, aí talvez a conta fosse completamente diferente. Mas nesse momento eu acho que não fez a menor diferença pro padrão de uso que eu tenho. Não. A Vivo Easy é o fallback, né? Não é a principal. Eu tenho duas linhas no iPhone e tá pra... não conseguiu usar a primária, sai pela Vivo. E aí, uma mini estratégia que eu uso para ter o máximo de internet possível sempre. E, né, por questão de economia, eu fiz exatamente isso. Comprei... Eu sei que eu comprei tipo uns 400 gigas. Eu acho que eu comprei 100 gigas, depois mais 100 gigas e depois mais 100 gigas eu tive um cashback para comprar mais 100 gigas. Um negócio assim. E eu fiz isso no lançamento do Vivo Easy e tá rodando até hoje. Eu sei que a minha estratégia funciona porque todo mês pinga ali 1 mega, 2 mega, 10 mega. Eu sempre gasto alguma coisinha através do Vivo. Então, né, o que me leva a crer que eu fiz a estratégia certa de ter o máximo de internet possível, que meu plano principal não é exatamente ruim, porque, né, só gasto 2 meguinhas ali pelo Vivo, mas não pretendo sair não, até porque nas minhas contas de padaria acaba sendo barato, né? Não é barato se você comprar o pacotinho ali de 1 GB, mas se você, né, tiver condições de comprar pacotes grandes, aproveitar o cashback, sai o preço das outras operadoras, né, dos outros serviços. Eu cacei aqui. Ele mostra o histórico dos últimos 6 meses só. O meu mês de maior consumo foi desses últimos 6 meses, outubro, com 3,5 GB, e de menor consumo foi 600 MB em dezembro. Então é a comprovação de que eu não uso nada mesmo, né? 600 MB tem gente que gasta em um dia, tenho certeza. E eu não consegui... a última... Não tá certo, isso pode ser. A última confirmação de compra que eu tenho aqui é em 2019. Por aí mesmo, quando 30 lançou de julho de o serviço. 2019. Por aí, quando lançou o serviço. Não, tá faltando algum e-mail aqui, não é possível. Devo ter comprado de novo em 2021, uma coisa assim. Mas pro meu benefício dessa vez, eu acho que eu sou o edge case humano de que o cara que tem o plano e acaba não usando. Então, não sei onde que vai fazer falta o lance dos pacotes aqui, a menos que... Não sei, não consigo. Daqui a 6 meses a gente conversa. A minha impressão é que, como eu ainda tenho 57 GB sobrando, não vai ser nesse ano que eu vou ter que comprar de novo. Acho que o que vai acabar acontecendo é a Vivo cancelar esse plano em algum momento, ter que migrar para outro. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou seguir com ele aqui. E para finalizar aqui o episódio de hoje, o Ricardo Cardoso tem uma pergunta sobre privacidade, que é a seguinte. Apesar de morar na Europa, ele tem ficado contra as medidas que a Comissão Europeia tem obrigado que a Apple e outras também têm que adotar. Ele falou, afinal de contas, são empresas privadas e as pessoas que não gostam de como os produtos funcionam podem sempre mudar-se para a concorrência, porque é sempre um argumento curioso, a gente pode até falar sobre isso. Mas ele falou que viu um vídeo em que a pessoa pediu para a Apple mandar os dados coletados pela iCloud e que o volume é gigantesco. Tem até registro de anúncio de aplicativo que a pessoa acessou por meio do Instagram. Ele falou que essa inconsistência do que a Apple diz e do que ela faz sobre privacidade deixa ele reticente sobre a importância que a Apple realmente dá aí para os dados de quem usa. Ele quer saber se a gente também sente isso. Eu vi um link que o Ricardo nos mandou, e aí já é um pessoal no Twitter que já no passado postou coisas que não é bem assim, sabe? Primeiro, para deixar bem claro, a Apple sim coleta dados dos usuários. Isso acho que tá bem claro, mas o que essa galera tentou fazer no passado e parece estar tentando fazer nesse link que ele mandou é um estardalhaço em cima de uma coisa que não é nada demais, que é tipo, a Apple sabe que link eu cliquei no Twitter. Cara, você clicou num link para abrir a App Store. E aí você foi lá depois e pediu pra Apple te entregar todos os dados que eles têm de vocês, e nos analytics deles lá tem que você abriu um link de um app na App Store, que é o app que você abriu lá. E aí eles falam algo assim como, tem, sei lá, quantas 1000 entradas de logs, de links abertos na App Store. Tá, e você não falou desde quando você tem essa conta, que você pediu os dados? Tipo, a pessoa dá a impressão que ela clicou em um link e aquele link gerou 50 megabytes de analytics. Não é bem assim, né? Então,
sempre tomar cuidado com as fontes, né? Use a fonte da Gigahertz. Assim, esse link em particular eu não achei muito útil. A questão não é coleta de dados por si só. A questão é quais dados são coletados e o que é feito com eles. Isso que é o mais importante. E tem também uma questão que é a questão da confiança. Se você está usando um dispositivo da Apple, você intrinsecamente confia na Apple. Você pode até dizer, não, mas eu não confio na Apple. Você confia. Você está usando o device da Apple, algum nível de confiança na Apple você tem, assim como quem usa um Google Pixel tem algum nível de confiança no Google, quem usa um Samsung, alguma coisa, tem algum nível de confiança na Samsung, porque o fabricante do dispositivo que você usa, que você tem acesso a todas as coisas da sua vida naquele dispositivo, tem potencial de ter acesso a todas as coisas da sua vida que você tem e faz naquele dispositivo. Então você precisa confiar no fabricante. Não é que eu tô dizendo aqui, todo mundo deve confiar cegamente na Apple. Não, pelo contrário, tem que desconfiar mesmo. Mas existe um nível de confiança implícito em você usar um dispositivo de um fabricante específico, ainda mais se você usa os serviços associados àquele dispositivo que também são daquele fabricante específico. Agora, falando sobre o que a Apple faz da coleta de dados em si, a Apple tem Analytics. É isso, a Apple tem Analytics. Como toda empresa, a Gigahertz tem Analytics, Newsflash, né? A gente não tem, sei lá, o conceito de login e coisa, então os nossos Analytics são todos anônimos e os da Apple também, porém, eles têm lá uma forma de associar determinados tipos de Analytics com a sua conta, até porque eles precisam poder fazer isso para poder te entregar os teus dados quando você pede, que é requisito da GDPR e por questões de transparência. Então, a Apple tem Analytics. Quando a Apple fala do negócio da privacidade e tal, ela não tá falando que Analytics são evil e ela proíbe Analytics. O problema que a Apple tem com isso, e que eu também tenho, são os Analytics ocultos lá de, tipo, você usa um app que tem login com o Facebook e você nem usa o login com o Facebook, mas só porque tem o SDK do Facebook naquele app, o Facebook tá recebendo informações suas e você pode não ter relação nenhuma com o Facebook, você nem tem conta do Facebook, mas ele tá recebendo e aí ele cruza isso com dados de outros apps que também tem o mesmo SDK lá dentro e que você também não usa o login do Facebook, mas o Facebook está recebendo seus dados. E aí, toda a coleta de dados, por qualquer motivo que seja, qualquer que seja o dado, a questão mais importante é o que acontece com esses dados e qual a confiança que você tem que quem está recebendo esses dados tem a capacidade e a responsabilidade de manter eles sob sigilo. Quando é que foi a última vez que vazou lá um banco de dados da Apple com os Analytics nunca, né? Que eu saiba, pelo menos. Então, é mais ou menos por aí que eu consigo explicar essa situação, porque existe muito uma ideia que a privacidade é zero Analytics. Contar uma coisa pra vocês. O mundo gira em torno de Analytics, principalmente o mundo do software. E é importante, porque você precisa saber qual feature é mais usada. Agora, você não precisa saber a cor da cueca de quem tá usando a feature, né? Aí já passa dos limites. E você também deve armazenar essas coisas com o máximo de cuidado possível. Eu tô fazendo um negócio pro Mendes poder acessar mais fácil a lista dos assinantes lá do apoio da DT. Até hoje, o nosso sistema interno lá das coisas lá, ele só lida com dados nossos, da Gigahertz, tipo, publicação de podcast e tudo mais. É a primeira vez que vai lidar com dados dos outros. Se vocês vissem a quantidade de camadas de autenticação, se prepara, Mendes. Vai precisar de um tutorial. É, tipo, 50 mil camadas de autenticação e não salva cache em lugar nenhum e não tem analytics porque é dado dos outros. Então, se todo mundo tivesse esse cuidado, né, com os dados dos outros, eu confiaria muito mais em empresas, mas eu escolho confiar em algumas poucas, né, porque diminui ali a superfície de exposição.
E para ficar claro, que dados são esses? O e-mail de quem assina e se assina o plano para receber o e-mail com o link. Só isso. Não são, né, não são dados identificáveis, nada assim. E mesmo assim é levado isso tudo. Uma coisa que eu acho que pode assustar muito é o lance, por exemplo, veio o dado do Instagram no pacote do iCloud. Não é isso, né? Se a pessoa chegou a partir do Instagram, essa vai estar no link, provavelmente, né? Interrogação, ref de referral igual Instagram. Sei lá, campanha do Instagram, março de 2024. Isso é importante para os dois lados. Para quem está veiculando a campanha e para a Apple saber também de onde que estão vindo a maior parte dos links, de onde que você caiu ali. Isso é importante para todos os lados, inclusive para você, né? A questão é ela coletar esses dados para uso próprio e já que ela pode ajudar a nós, é o negócio dela, não é um problema, versus coletar esses dados e vender a possibilidade de usar esses dados contra você para propaganda direcionada. Que provavelmente foi como é que chegou aquela propaganda no Instagram para aquela pessoa. Não foi por conta da Apple, mas sim por conta do aplicativo e compra veiculação para cair para aquele amigo, para aquela amiga, não sei. Então é o que a Apple fala sobre privacidade, um direito, deve ser um direito humano, etc. É isso. Ela entrou nesse mercado quando ela passou a veicular anúncios na App Store, mas ainda eu acho que é o mais próximo do jeito sujo de usar dados. Aí eu vejo uma contradição, mas ainda assim eu confio mais nela fazendo isso do que no Facebook, né? Por conta de todo o outro resto do histórico, mas esse tipo de coleta e análise, assim, não é o tamanho da coleta, é o que você faz com ela, a questão. Tem um lado questionável da questão lá, só pra não deixar passar em branco, tem sim um lado questionável da questão lá do Tracking Transparency que a Apple fez, que eu ainda acho que foi a coisa certa, mas o timing é um pouco esquisito, porque foi meio que é aquele lance de você abrir um app, aí se o app coleta lá o seu identificador de anúncio pra fazer tracking, basicamente, que escapa daquele app, que vai pra web, que vai pra outro app, aí você tem lá a opção Ask App Not to Track, né, ou pra deixar, e aí você pode desligar geral também, e aí o Facebook fez um escândalo na época, porque a Apple vai destruir os pequenos negócios, não aconteceu nada, no fim das contas, mas foi um timing meio esquisito, porque foi meio logo antes da Apple começar a fazer anúncio dela na App Store. Então você pode argumentar que teve uma questão, né? Mas pode ter sido também só uma coincidência do timing, porque aquela coisa já vinha se desenvolvendo. Não foi muito tempo depois de ter aquele escândalo do Facebook lá que travou metade dos apps do mundo também. Verdade. E aí eu fui parar numa audiência com o Attorney General de Nova York lá, do caso do James. Então foi uma loucura. Mas tem isso que pode ser questionado, mas se você toca num link num app, ele abre a App Store vai saber que você tocou num link que abriu a App Store, e qual app que abriu, e se você foi na busca depois, ou se você voltou, até porque a Apple expõe isso para os developers, não com informações dos usuários, mas tipo, quantos % que abriram a página do app e clicaram no botão de baixar o app? Quantos que viram na busca abriram a página do app? Porque a gente otimizou o Chib Studio recentemente, porque a gente estava achando que a porcentagem de pessoas que viam o app na busca, que tocavam para ver mais detalhes do app, estava muito baixa. Aí a gente mexeu em ícone, mexeu o título, mexeu o screenshot, e a gente conseguiu aumentar em mais de 50% a taxa de quem vê, que clica, graças a esses analytics. E é bom pra gente, mas é bom pro usuário também, porque de repente tinha gente que tava procurando alguma coisa como o Chib Studio e tava passando reto porque não tava chamando atenção o suficiente ou não parecia ser o que a pessoa queria. Então tem o lado bom dos analytics, que é esse. Agora você não pode também ficar expondo as informações privadas dos usuários. O que me incomoda em tracking de link não é nem aquele lance que você falou lá, que tem os UTMs, né? UTM Source, que tem extensão que remove isso. Esses aí, por mim, eu nem removeria quando eu compartilho, porque eu não tenho nada contra o site saber que o link que a pessoa clicou veio do Facebook ou do Instagram. O problema é quando começa, que nem o YouTube começou recentemente, que todo link agora que você copia tem lá SI igual blá, 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 um monte de caracteres aleatórios. É um ID único que com certeza eles sabem que o Rambo mandou esse link, e aí a coisa já começa a ficar feia, porque aí
você tá abusando, né? E aí toda vez que eu vou compartilhar um link do YouTube com você, inclusive, que eu compartilho bastante, tem que ir lá e apagar aquele negócio lá. Então, isso me incomoda. É isso. E quando eu vou botar link nas notas dos episódios também, eu limpo todos os links pra ficar só o link, não... Ou tem link que é ridículo, que a URL de verdade ocupa 10% da quantidade de caracteres que vem depois com 612 mil parâmetros aleatórios, uma confusão. Então E o último recado é assim, se já estabeleceu que o uso que a Apple faz de dados sempre pendeu pro responsável e tem essa parte mais feia ultimamente da App Store. Se você se assustou com a quantidade de dados que ela coleta, pede as outras empresas. Pede pro Google mandar o que ele sabe de você, pede pro Facebook mandar o que ele sabe de você. Aí sim vai justificar, eu acho, essa revolta aí. Revolta não, porque revolta parece uma coisa meio vazia, né? Esse incômodo, e dá pra ver o tamanho do problema. Acho que aí tem um detalhe também. Será que essas empresas realmente mandam tudo que elas têm de você? Né? Não dá pra saber. E outro detalhe que eu fiquei em dúvida sobre o link que a pessoa mandou. Eu imagino que a conta da pessoa que pediu os dados, que clicou no link lá, ela tá com a opção lá de anúncios personalizados ligada, né? E tá com a opção de enviar Analytics pra Apple ligada. Porque se tiver com essas coisas desligadas e tiver mandando isso, aí eu vejo problema. Porque aí você fez opt-out, né? Ótimo e continua mandando. E outra coisa para considerar é como que a empresa faz dinheiro, né? Uma vez que a Apple não esteja vendendo esses dados, né? Em tese, tá ali para te servir melhor. É uma coisa, né? É diferente de um Facebook, é diferente de um Google. Esses dias até me assustei. Eu fui no Twitter, né? Tive que acessar com frequência durante bastante tempo, fazer pesquisas no Twitter, e como o telefone esquentou. Eu falei, caraca, isso aqui tá com a vibe Facebook danado, assim, que ele era levinho, né, ágil, né, fiquei algum tempo sem usar e me impressionou, eu tava fritando o iPhone. Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/368 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer a Sotes Telecom e Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, aos nossos queridos mais detensos que estão lá em gigahertz.fm/apoio, a vocês que, se vocês não estiverem no apoio, vocês ajudam ou recomendando a ADT para alguém, ou deixando estrelinhas, corações, avaliações, isso ajuda muito sempre. Lembrando que para contribuir com temas, perguntas e comentários, gigahertz.fm/feedback. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do podcast, e a vocês, Coca e Rambo, por mais uma coapresentação. O 368 tá acabando. Sempre um prazer e uma honra. Se quiser falar comigo, só ir lá no Google, bater Coca-Tech, e a gente troca uma bola, ou no Instagram, no @coca.tech. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @inside, no Instagram e threads, Guilherme Rambo 2. Valeu. Boa, sou MVC Mendes lá nessas redes todas, apresento aqui na Gigahertz sua fonte e área de trabalho, apresento pra Alura o Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Hoje eu descobri que a fachada de cima ali, perto de onde encontra com a laje, tem uma fissura de propósito. Eu não sabia disso. Tipo, uma fissura que é colocada ali de propósito porque o prédio se mexe. Uhum. Então eles botam, enfim, eu não sou engenheiro de prédio. Engenheiro de fissura. Engenheiro civil, né? Então, assim, é um negócio que tá ali, é pra tá ali, porque é tipo, já que vai quebrar, então a gente já deixa quebrado. Já vem pré-quebrado. Exatamente. E não, tá uma loucura aqui que os caras vão trazer um drone pra voar ali pra ver o negócio e vão alugar uma máquina lá que simula chuva de lado com um negócio que dá pra ver na luz ultravioleta e eu só pagando a conta. Pelos meus cálculos, faz 1 ano e 4 meses que bugou seu teto? Por aí. Porque foi quando eu e a Lari estávamos aí, que foi entre o fim de novembro e começo de dezembro. Foi logo depois que vocês de 22. vieram. Não, eu vi o buraco. Não, eu quis dizer, vocês vieram logo depois do acontecimento. Uhum. Mas é que assim, já tá resolvido-ish. Tipo,
Os problemas, os bugs low-hanging fruit já estão resolvidos. Sobrou só as minúcias, assim, que justamente é tipo, de onde diabos tá vindo essa água, sabe? Tipo, não se faz ideia de onde tá vindo. E aí, por isso que tá essa loucura, que muito provavelmente não é aquela coisa de chove, acumula água na laje e ela vai... Não é. É tipo, a água bate em algum lugar que tem um buraquinho, e aí aquele buraquinho entra e vai indo, e quando vê, chega lá. Água é complicado, viu? Pô, em grau bem menor, no banheiro do escritúdio, bem atrás de mim aqui, pra quem tá vendo a gravação, também. Quando o vizinho de cima toma banho, começou a pingar água aqui, furou o gesso. Aí a gente já chamou o nosso faz tudo aqui, ele viu como é que é e falou, olha, eu acho que é simples de resolver. Primeiro ali em cima, depois aqui embaixo, tá? Então tá bom. Tá. Isso normalmente é o rejunte do... Provavelmente, ele falou, provavelmente box. é isso, porque então ele falou, quando lá em cima a pessoa toma banho, já dá pra ver aqui, começa a ficar úmido em volta ali de onde é o cano, então, e o rejunte lá ele falou, tá novo, tá ok, mas vai rejuntar, e aí se não for isso, sei lá, eu vou torcer pra ser isso, mais fácil. Pelo menos tudo. Aqui é o meu apartamento, só afeta o meu apartamento. Se afetasse outro, putz, aí... Ou, né, o meu irmão tá com um problema lá que é no apartamento de baixo, e aí é complicado, né? Daí você fica ainda com a pressão de, putz, pelo menos pessoas decentes, né, ficam com a pressão de, putz, tá incomodando o vizinho, tem que... Sim. Né? Imagina, 1 ano e meio você resolvendo isso com um vizinho de baixo, que inferno. Nossa, que ia ser pra todo mundo envolvido. Não. Né? Eu alugava um Airbnb e deixava o pessoal um mês aqui, ó, faz o que tiver pra fazer aí e resolve.